Fala, fiel torcida. É mais um tabu que o Corinthians segurava aí. Caiu no último sábado. O Corinthians, que nunca tinha perdido para o Mirassol, perdeu e perdeu de virada. E pior, mostrando um futebol sofrível. Confira agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel de Mirassol 2, Corinthians 1. Foi um jogo difícil de ver, doído de ver, de comentar. Eu estava na transmissão e o Corinthians, eu não consigo entender, justificar como um time que faz o jogo que fez contra o Inter se apresenta diante do Mirassol e não consegue render e toma uma virada. Eu só consigo imaginar que é porque os jogadores acham que vão ganhar a hora que quiser, porque esse filme tem se repetido ao longo dessa temporada. Não é possível que um time que no ano passado ganhou 9 seguidas, na reta final do Brasileiro, se recupera ali da zona de rebaixamento, consegue se classificar para pré-Libertadores, vira a temporada. Meu Deus, um monte de jogadores caíram de rendimento absurdamente, individualmente, tecnicamente. Jogadores que fizeram a diferença do ano passado estão muito mal. Aí a gente pode falar, poxa, mas os jogos do Corinthians não tem sido o tempo todo o time titular que jogou a reta final do Brasileiro. É verdade, eu concordo com isso, não tem sido o time titular, mas mesmo assim, o Corinthians tem um grupo que pode não ser o grupo para brigar com o Flamengo e com o Palmeiras, mas para jogar contra o Mirassol, não dá para mesclar e o Corinthians ser melhor do que o Mirassol. O que acontece, esses jogadores de futebol, eles precisam entender que tamanho de clube, história de clube, faz muito tempo que não entra em campo. Que se o cara não entrar com vontade de disputar, de jogar e de vencer, o outro time vai atropelar. E não importa se é o 15 de Piracicaba com uma folha de 100 mil reais. Porque a folha de pagamento não entra em campo. Então, eu concordo que o calendário brasileiro massacra o jogador, eu concordo. Eu concordo que não tem tempo para os caras se recuperarem fisicamente e mentalmente. Eu concordo que fazer um jogo, como o Corinthians fez contra o Inter, desgasta não fisicamente, mas também desgasta mentalmente. E que é preciso tempo hábil para você se recuperar. Eu concordo com isso também, mas todo mundo tá nesse mesmo barco. E aliás, tá todo mundo na mesma tempestade com barcos diferentes. E o do Corinthians não é o pior barco, não. Tem um centro ali de recuperação, tem possibilidades, tem acompanhamento, então dá sim para apresentar um pouquinho mais. Pelo menos, gana. Eu não vou falar que o jogador joga sem vontade. Eu não acho que o jogador vai fazer uma viagem de São Paulo a Mirassol e entrar no campo sem vontade de jogar. Mas eu acho que às vezes o jogador tem sim uma prepotência de achar, bom, a gente vai jogar contra o Mirassol, então não preciso me esforçar tanto. Porque não é o Palmeiras. Não é o Flamengo, mas o Flamengo isso também jogou, não viu a cor da bola, porque o Flamengo engoliu o Corinthians. Então, para além da gente discutir esquema tático, as opções do Dorival Júnior, o fato do Dorival Júnior tá fazendo muito rodízio mesmo e realmente tá mexendo bastante no time, e acho que isso também atrapalha um pouco. E, enfim, eu posso questionar essas escolhas, mas o jogador tem que se ajudar dentro de campo. É o jogador que coloca o pezinho para dividir uma bola. Se o jogador vai com o pé mole e o outro time vem com o pé firme, o Corinthians vai perder todas as disputas. E aí, nesse jogo contra o Mirassol, no primeiro tempo, o 0-0 estava de bom tamanho, porque ninguém tinha produzido o suficiente para sair na frente do placar. Ainda assim, o Corinthians, quando conseguiu acelerar o jogo, quando quis, né? Porque não é quando conseguiu. O Mirassol deu a bola pro Corinthians, mas o Corinthians numa lerdeza, um time modorrento, lento, monótono, os jogadores não se apresentando, tocando passe de forma lenta, pensa 5 segundos para fazer um passe, e aí quando vai fazer o passe, volta lá para a linha de zagueiros, volta a bola com o goleiro. Corinthians muito devagar. Quando o Corinthians acelerou mais o jogo, quando o Coronado veio, pegou a bola, fez uma jogada individual, ele foi lá e conseguiu arrancar um pênalti pro Corinthians. A bola bate na mão do jogador do Mirassol, o VAR chama o juiz marca o pênalti pro Corinthians. Aí você pensa, pô, não tava favorável pro Corinthians. O Corinthians não tava bem no jogo, não tava mandando no jogo diante do Mirassol, mas deu a oportunidade de sair na frente. Aí o Memphis achou por bem
fazer uma cavadinha. E vamos deixar bem claro aqui. Cavadinha é recurso técnico? É. Mas pode dar muito errado. Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. A gente, muitas vezes, tem o preconceito de quando o jogador perde um pênalti batendo de cavadinha, que ele foi desrespeitoso. Mas se perde batendo lá na lua, perdeu, bateu mal, mas a cavadinha é desrespeito. Acho que a cavadinha é recurso técnico, mas você tem que ter muita certeza que você vai acertar. Porque se você faz, todo mundo está te aplaudindo, no dia seguinte te chamando de craque. Mas se você perde, é um Deus nos acuda. E foi exatamente isso aconteceu. Inclusive, depois do jogo, teve jogador ali do Mirassol falando que não admira mais o Memphis, que o Memphis, eu acho que isso foi um exagero. Eu acho que isso é pegar um hype, querer pegar um hype, surfar numa onda desnecessária. Não achei que o Memphis fez isso porque ele foi desrespeitoso. Eu achei que ele fez isso, talvez, porque... Qual que é a melhor palavra para usar? Porque eu também não acho que é displicência quando o jogador decide fazer uma batida daquela. Ainda mais porque ele bateu alto. Se a gente for ver ali, não foi igual o Pato, que o Pato recuou a bola pro Dida naquele jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil. Ele bateu alto, mas o Walter conseguiu se recuperar. Talvez a força não foi o suficiente. E na cavadinha não dá pra você botar tanta força assim. Eu não acho que ele fez por displicência. Mas eu acho que se fosse contra um Palmeiras, por exemplo, ele ia pensar duas vezes. Eu acho, não sei se é ruim usar qualquer palavra, porque vai parecer que ele foi desrespeitoso. Eu não acho que ele fez por desrespeito. Mas eu não gosto desse tipo de batida. Eu gosto do pênalti batido, que a gente chama de segurança. Bate firme, bate no meio, ou se você vai bater embaixo, tem que bater muito forte, porque se o goleiro chegar, ele pode pegar. Eu gosto de pênalti de segurança. Uma batida firme. O Memphis perdeu. Os jogadores do Mirassol foram pra cima dele, achando que era desrespeito. Também acho uma bobagem os jogadores do Mirassol fazer isso. Quem tinha que ter ido pra cima dele eram os jogadores do Corinthians. Pô, cara, a gente tá jogando mal e você me faz um negócio desse. Mas, mais uma vez, é recurso técnico. Deu errado. Ainda assim, no apagar das luzes do primeiro tempo, o Corinthians consegue um gol numa jogada que, por insistência do Mateuzinho, que não desistiu da jogada, ele consegue um escanteio. O Memphis bate muito bem o escanteio no segundo pau, para o Kaká subir mais alto do que o zagueiro e empurrar para o fundo da rede. O Corinthians estava lá comemorando o jogo, nem vi se teve a saída de bola de novo, o jogo já acabou. Foi para o intervalo, o Corinthians na frente, com 1-0 no jogo que o Corinthians não estava bem. Num jogo que estava assim, não estava com aquele ímpeto, então você pensa, pô, abriu o placar, agora vamos, né? Vamos segurar, vamos se estruturar, ainda falei na transmissão. Esperamos que o Corinthians não faça o que fez contra o América de Cali, tomar um gol logo no começo do segundo tempo. E logo no começo do segundo tempo, o Mirassol sai jogando, tem uma falta na entrada da área. Eu falei, meu Deus, não é possível que o negócio vai se repetir. Mas o Mirassol não consegue ali levar perigo. Mas antes dos 5 minutos, o Corinthians permite um empate. É um time que entra desligado. Como é que eu vou cobrar do treinador esquema tático, escolhas que ele faz, se os jogadores entram em campo desconectados com o jogo? Isso é do jogador, isso é o comprometimento do jogador. E mais uma vez o Corinthians na desatenção toma o gol de empate. Depois, numa jogada que o Mirassol estava fazendo desde o primeiro tempo, que era tentar fazer o lançamento do campo de defesa para o campo de ataque e pegar a defesa do Corinthians saindo, mas várias vezes eles fizeram isso e o jogador ficou impedido. No lance do segundo gol do Mirassol, não. Ele consegue ganhar do Mateuzinho, não tá impedido, consegue fazer toda a jogada. O Mirassol faz o segundo gol. O Hugo ficou possesso quando tomou esse segundo gol, porque eu imagino o goleiro vendo o jogo, né, de frente e vendo os seus colegas, os seus companheiros não brigando, não marcando, não saindo para jogar de forma displicente dentro de campo. Eu acho que o Hugo, ele tem esse perfil de ficar revoltado mesmo, mas ele tá lá no gol, tá tentando ali chamar a atenção, mas não consegue. O Mirassol vira o placar e aí a gente vê a diferença de postura de um time que queria muito ganhar o jogo, de um time que era muito importante quebrar esse tabu e ganhar do Corinthians para se provar ali e falar, eu não vim para a Série A para brigar, para não cair, eu quero jogar bem, eu não quero ficar brigando lá embaixo. E um outro time que pensa que ganha a hora que quiser, de quem quiser e que não precisa se esforçar.
Tecnicamente, o time do Corinthians é melhor do que o Mirassol? É. Mas aí quando você, na técnica, você não se iguala ao adversário, o que todo mundo fala? Você tem que igualar na vontade. E não tem sido difícil igualar na vontade do Corinthians, porque o Corinthians não tem feito esse jogo agressivo, esse jogo de combate. E a gente fala disso, gente, faz tempo. Entra técnico, sai técnico, dá uma coisa, os jogadores... Você pensa que vai, dali um pouco cai de rendimento e não é um time que briga, não é um time que ganha a segunda bola, não é um time que disputa, que rouba a bola na intermediária e consegue atacar rápido, porque esse time fez muito isso no final do Campeonato Brasileiro de 2024. Esse time pode fazer isso, mas esse time está querendo fazer isso? Esse é o questionamento que fica. Talvez os torcedores estejam se perguntando. Eu acho que muita gente, quando o Corinthians trocou o comando técnico, falou: o problema do Corinthians não é o técnico. Aí muita gente disse: mas o Ramon é limitado. O Ramon não tá conseguindo tirar mais dos jogadores. E eu também falei: cara, as coisas não estão funcionando. E se você deixar muito pra frente pra trocar o técnico, você vai perder tempo e talvez não dê mais tempo de se recuperar. Mas aí trocou o técnico. Aí agora a gente começa a falar: mas o Dorival chegou agora. O Dorival precisa de um pouco de tempo para conhecer os jogadores e para conseguir fazer as coisas se encaixarem. Que horas a gente vai cobrar os jogadores? Que horas que a gente vai responsabilizar os jogadores, que são eles que entram dentro de campo? São eles que precisam ser cobrados. E aí cabe à diretoria também do Corinthians de cobrar, de fazer uma reunião, de entender o que está acontecendo. Para mim, acho que dentro do futebol ali do Corinthians, só quem pode fazer isso é Fabinho Soldado, porque hoje o Augusto Melo tá em condições de descer no vestiário e cobrar jogador? Olha a bagunça que tá no Corinthians. Mas é porque não deixam ele governar. Mas ele também não tá se deixando um pouco ir para esse lado só do jogo político e esquecendo das coisas que ele falou que faria diferente quando ele estava fazendo campanha para se eleger? Será que esse presidente que está com a cabeça enfiada nessa briga interna política do Corinthians, ele tem condições de descer no vestiário e cobrar os jogadores? Ele tem moral para fazer isso? Então, o Corinthians é uma grande bagunça. E aí, muitas vezes falta comando. Eu espero que o Dorival Júnior, junto com o Fabinho Soldado, pegue a chavinha do vestiário, como a gente fala, tranca essa porta e se resolva eles dois do lado de dentro com o grupo do Corinthians, com o elenco do Corinthians e mude a cabecinha dessa rapaziada aí e rápido. O Hugo deu uma entrevista depois na saída de jogo falando que o time tem que repensar, que os jogadores individualmente, cada um tem que pensar na sua responsabilidade. Vi gente falando: jogador não gosta desse tipo de declaração. Ô gente, é tudo adulto, né? Não pode cobrar? Não pode falar que a postura tá errado? Eu não ligo dele fazer isso, porque pelo menos pra mim é um jogador que tá olhando e falando: a gente não pode deixar o Corinthians nessa condição, porque depois vai estar lá numa zona de rebaixamento e aí fica todo mundo dando entrevista coletiva falando: a gente tá trabalhando pra sair dessa condição. Vamos trabalhar antes de entrar nessa condição? Dá tempo ainda, Corinthians, dá muito tempo do Corinthians virar essa chave aí e tem condições, mesmo com o calendário apertado, mesmo com o calendário que massacra, tem condições de fazer um pouquinho melhor e a gente espera que isso já venha uma mudança de postura, pelo menos, na próxima quinta-feira contra o Racing, pela Sul-Americana, jogo decisivo. Aí o Corinthians está praticamente desclassificado e muito do que acontecer nesse jogo vai decidir o futuro do Corinthians na Copa Sul-Americana. E no domingo tem clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. Claro, você vai conferir todos esses jogos aqui na Rádio Coringão, mas eu quero saber, torcedor e torcedora corintiana, que fase é essa que o Corinthians está passando? Como que vocês estão vendo essa fase? De quem é a culpa? Eu acho que ela é sempre dividida, mas está na hora de cada um pegar seu pedacinho ali de responsabilidade e se resolver. Uma ótima semana para todos, até a próxima análise fiel e eu espero que a próxima análise seja de um bom jogo do Corinthians, porque esses últimos dois foram difíceis. Vai, Corinthians!